Olha, eu sempre pensei que depois de 40 anos de casamento e 3 filhos criados com tanto amor e dedicação, minha casa seria meu refúgio até o último dia da minha vida. Meu nome é José, tenho 72 anos e moro aqui em São Paulo, bem pertinho do aeroporto de Guarulhos. Vocês sabem como é, né? Aquele barulho constante dos aviões decolando e pousando, que já virou trilha sonora da nossa vida. Mas eu nunca imaginei que um dia esse barulho seria o menor dos meus problemas. O que aconteceu na minha família, foi algo que eu jamais pensei que pudesse viver. E tudo começou quando minha nora, a Cristina, casada com meu filho mais novo, o Ricardo, disse uma frase que gelou meu sangue, e mudou tudo para sempre. Ela olhou bem nos meus olhos, na frente de toda a família reunida no domingo de Páscoa, e disse com a maior naturalidade do mundo: "A casa é da minha mãe, agora." Eu confesso que por alguns segundos não consegui nem processar o que tinha acabado de ouvir. Como assim? A casa é da mãe dela. Esta casa, onde eu moro há 35 anos, onde criei meus 3 filhos, onde minha falecida esposa Margarida passou os últimos momentos da vida dela, onde cada tijolo tem uma história nossa, cada cômodo guarda memórias preciosas da nossa família. Mas calma, porque essa história tem muito mais do que aparenta. E o que eu descobri depois que li aquele contrato deixou todo mundo da família em silêncio absoluto. Vocês não vão acreditar no que essa mulher estava tramando pelas nossas costas há tanto tempo. Deixa eu começar do início para vocês entenderem como chegamos até esse ponto. Eu e a Margarida, que Deus a tenha, compramos essa casa em 1989. Era um sonho antigo nosso, sabe? Ter uma casa própria, um lugar que fosse realmente nosso, onde pudéssemos criar nossos filhos com dignidade. Na época, trabalhava como técnico em eletrônica numa empresa de equipamentos hospitalares, aqui em São Paulo mesmo. A Margarida era professora primária numa escola municipal. Não ganhávamos muito, mas juntando os 2 salários, e com muito sacrifício, conseguimos dar a entrada nessa casa. Era pequena na época, só 2 quartos, uma sala, cozinha e um banheiro. Mas era nossa, e isso era o que importava. Com o tempo, conforme os filhos foram crescendo, e nossa situação financeira foi melhorando um pouco, fomos reformando, ampliando, construímos mais um quarto, reformamos a cozinha, fizemos uma área de serviço maior. Cada reforma era feita com muito carinho, com nossas próprias mãos quando possível, sempre pensando no conforto da família. Os meninos cresceram aqui, o Roberto, que hoje tem 45 anos, o Carlos com 42 e o Ricardo, o caçula, com 38. Cada um deles tem suas memórias. Nesta casa, foi aqui que eles aprenderam a andar, falaram as primeiras palavras, trouxeram os primeiros namoradinhos para conhecer os pais. Foi aqui que a Margarida passou as noites em claro cuidando deles, quando estavam doentes. Foi aqui que comemoramos todas as conquistas da família. Quando o Roberto se formou em administração, fizemos uma festa no quintal. Quando o Carlos passou no concurso para ser bombeiro, a Margarida chorou de emoção aqui na sala. E quando o Ricardo, mesmo sendo o mais levado dos 3, conseguiu se formar em educação física, também comemoramos aqui, todos juntos, como sempre foi nossa tradição. A Margarida sempre dizia que esta casa era mais do que 4 paredes e um teto. Era o coração da nossa família, o lugar onde todos sabiam que sempre teriam um canto, uma refeição quentinha e o carinho dos pais. Mesmo depois que os meninos casaram e foram morar suas próprias vidas, a casa continuou sendo o ponto de encontro da família. Todo domingo, sem falta, eles vinham almoçar aqui. As noras chegavam para ajudar a Margarida na cozinha, os netinhos corriam pelo quintal, e eu ficava ali na minha poltrona favorita, vendo aquela confusão boa e me sentindo o homem mais feliz do mundo. Mas aí, em 2019, veio a tragédia que mudou tudo. A Margarida começou a se sentir cansada, com falta de ar. No início pensamos que era só a idade chegando, né? Ela tinha 65 anos na época. Mas os sintomas foram piorando, e quando finalmente fomos ao médico, recebemos a notícia que nenhum de nós estava preparado para ouvir. Câncer no pulmão, já em estado avançado. O mundo desabou naquele dia. Minha companheira de uma vida inteira, a mulher que estava comigo há mais de 40 anos, de repente estava lutando pela própria vida. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha existência. Vê-la definhando aos poucos, perdendo aquela energia e alegria que sempre teve, foi como morrer um pouco a cada dia. Os meninos se revezavam para ajudar nos cuidados. O Roberto e a esposa dele, a Patrícia, vinham nos finais de semana. O Carlos, mesmo com a correria do trabalho no Corpo de Bombeiros, passava aqui sempre que podia, para ver como estávamos. E o Ricardo, com a Cristina, também tentavam ajudar no que podiam. A Margarida morreu em março de 2020.
bem no início da pandemia. Não conseguimos nem fazer um velório como ela merecia, por causa de todas as restrições que tinham na época. Foi só eu e os meninos no cemitério, mais solitário e triste impossível. Quando voltei para casa naquele dia, depois de deixar minha companheira de uma vida inteira naquele lugar frio, senti um vazio que eu nunca imaginei que pudesse sentir. A casa que sempre foi cheia de vida, de risadas, de conversas, de repente, ficou silenciosa demais. Era só eu, um velho de 67 anos na época, tentando entender como seguir em frente sem a pessoa que sempre esteve ao meu lado. Os primeiros meses foram horríveis. Eu mal conseguia comer direito, dormia mal. Tinha dias que nem saía do quarto. Os meninos ficaram preocupados comigo, óbvio. Eles se revezavam para vir me visitar, para ter certeza de que eu estava bem, que estava me alimentando, tomando os remédios da pressão e do diabetes. Foi o Roberto quem sugeriu que eu fosse morar com um deles. Disse que não fazia sentido eu ficar sozinho naquela casa grande, cheia de memórias tristes. Mas quis, por mais doloroso que fosse ficar ali, aquela casa era tudo o que me restava da Margarida, sabe? Era onde eu ainda conseguia sentir a presença dela, onde ainda podia imaginar que a qualquer momento ela ia aparecer na cozinha, fazendo aquele café delicioso que só ela sabia fazer. Era onde eu tinha os últimos vestígios da nossa vida juntos. Com o tempo, as coisas foram melhorando um pouco. Não que a saudade diminuísse, porque até hoje, depois de 5 anos, eu ainda sinto falta dela todos os dias. Mas aprendi a conviver com essa dor, a encontrar pequenos momentos de paz, no meio da solidão. Continuei recebendo os filhos e netos nos domingos, mantive a tradição que a Margarida tanto gostava. A casa voltou a ter um pouco de vida, pelo menos uma vez por semana. E foi exatamente nessa rotina, nessa aparente normalidade, que a bomba explodiu. Porque a Cristina, que sempre foi a nora mais reservada, a que menos se envolvia nas conversas da família, de repente começou a fazer perguntas estranhas sobre a casa. No início, eram coisas sutis. Ela perguntava sobre a documentação da casa, se estava tudo em dia, se eu tinha testamento feito. Dizia que era preocupação dela, que queria ter certeza de que eu estava com tudo organizado, para não dar problema para os filhos no futuro. Eu achava até bonito da parte dela se preocupar com essas coisas porque, das 3 noras, ela sempre foi a mais distante. A Patrícia, esposa do Roberto, sempre foi mais carinhosa comigo, mas e presente. A Sandra, do Carlos, também sempre foi muito atenciosa. Mas a Cristina sempre foi mais na dela, sabe? Não era mal educada nem nada, mas também não era de conversar muito, de se envolver nas coisas da família. Então, quando ela começou a demonstrar interesse pelos assuntos da casa, eu até fiquei contente, pensando que finalmente ela estava se aproximando mais da família. Mas as perguntas foram ficando cada vez mais específicas, mais insistentes. Ela queria saber quem tinha a escritura da casa, onde ficavam guardados os documentos, se eu tinha feito algum tipo de previdência privada. Uma vez chegou até a sugerir que seria bom eu fazer um inventário de todos os meus bens, para facilitar as coisas para os filhos quando eu não estivesse mais aqui. Na época, até concordei com ela. Falei que realmente era uma boa ideia ter tudo organizado, que não queria deixar problema nenhum para os meninos quando chegasse minha hora. E foi aí que cometi o maior erro da minha vida. Acreditei nela quando disse que conhecia um advogado muito bom, especialista em questões de herança e inventário, que poderia me ajudar a organizar toda a documentação. Ela disse que era um favor que queria fazer para a família, que esse advogado era muito competente e cobraria um preço justo pelo serviço. Como eu não entendia muito dessas coisas legais, e sempre tive dificuldade para lidar com burocracia, achei que seria uma boa aceitar a ajuda dela. O Ricardo também achou que era uma boa ideia. Disse que a Cristina estava sendo muito prestativa, que era importante mesmo ter tudo organizado para evitar dor de cabeça no futuro. Então marcamos uma reunião com esse tal advogado, que ela conhecia. Um homem de uns 50 anos, muito bem vestido, que falava de um jeito meio complicado que eu não entendia direito. Ele começou a explicar sobre a importância de ter um planejamento sucessório bem feito, sobre como evitar que a família passasse por problemas com o inventário, sobre as vantagens de fazer certas transferências de bens ainda em vida. Confesso que me perdi no meio de tanta informação. Eram tantos termos jurídicos, tantas explicações complicadas, que eu mal conseguia acompanhar o raciocínio dele. Mas a Cristina estava lá do meu lado, dizendo que entendia tudo, que podia me explicar depois de um jeito mais simples. Ela falava que o advogado estava sugerindo coisas muito inteligentes, que realmente ia proteger a família de muitos problemas. O advogado disse que o ideal seria fazer uma doação em vida dos bens para os filhos, mas com algumas condições específicas que garantiriam que eu continuasse morando na casa. E usando todos os bens,
normalmente, até o fim da vida. Explicou que isso se chamava doação com reserva de usufruto, que era uma estratégia muito comum e muito segura para pessoas da minha idade. Disse que dessa forma, quando eu morresse, não teria inventário, não teria complicação. Os filhos já seriam os donos legais de tudo. Na época, pareceu fazer sentido. O advogado falava com tanta segurança, a Cristina concordava com tudo, dizia que era realmente a melhor opção para a família. E eu, querendo fazer o melhor para meus filhos, acabei concordando também. Ele preparou todos os documentos, explicou que eu continuaria sendo o usufrutuário vitalício de todos os bens, que na prática nada mudaria na minha vida, que eu continuaria sendo o dono de facto da casa até morrer. Assinei os papéis numa quinta-feira de outubro, há 2 anos. Lembro como se fosse hoje. Estava chovendo muito, daquelas chuvas típicas de São Paulo que deixam a cidade toda alagada. O barulho dos aviões do aeroporto estava mais forte que o normal, por causa do vento. Assinei, confiando que estava fazendo a coisa certa, que estava protegendo meus filhos de futuros problemas burocráticos. O Ricardo estava comigo no cartório, a Cristina também. Eles pareciam satisfeitos, aliviados. O advogado disse que agora estava tudo resolvido, que o família podia ficar tranquila. Guardei uma cópia dos documentos aqui em casa, numa pasta junto com outros papéis importantes. E a vida seguiu normalmente. Pelo menos era isso que eu pensava. Os domingos continuaram iguais, a rotina continuou a mesma. Eu continuei morando na minha coça, cuidando das minhas coisas, recebendo a família, sem imaginar que aqueles documentos que eu tinha assinado iam ser usados contra mim de uma forma que eu jamais imaginei possível. Porque a Cristina, essa mulher que eu pensei que estava querendo ajudar a família, na verdade estava armando uma cilada que demorou quase 2 anos para ser revelada. E quando foi revelada foi da pior forma possível, na frente de toda a família. No domingo de Páscoa deste ano, era um domingo lindo, desses dias de outono, em São Paulo, que parecem abençoados. O céu estava clarinho, não muito quente, nem muito frio. Perfeito para o almoço de família. Eu tinha levantado cedo, como sempre faço aos domingos, para preparar algumas coisas antes da chegada da turma. Não que eu cozinhe muito bem, né? Depois que a Margarida morreu, minha habilidade culinária se resume ao básico. Mas eu gosto de deixar a casa arrumadinha, de colocar a mesa grande da sala de jantar, de preparar aquele ambiente familiar que sempre tivemos. Os netos já estavam acostumados a chegar aqui e correr direto para o quintal, onde tem algumas fruteiras que eles adoram. Tem uma goiabeira que a Margarida plantou há uns 15 anos, e que hoje dá frutas deliciosas. Tem também uma jabuticabeira que é a alegria da criançada. Ver os netinhos brincando ali e subindo nas árvores, me lembra de quando meus próprios filhos eram pequenos e faziam a mesma coisa. O Roberto chegou primeiro, como sempre. Ele é o mais pontual dos 3. Herança da mãe que sempre foi muito organizada com horários. Veio com a Patrícia e os 2 filhos. O Gabriel de 15 anos, e a Amanda de 12. Logo depois chegou o Carlos com a Sandra, e a pequena Sofia, de apenas 8 anos, que é a xodó da família inteira. O Ricardo e a Cristina foram os últimos a chegar. Trouxeram a Maria Eduarda, de 10 anos, e o João Pedro de 6. A mesa estava cheia como ia o gosto. As noras tinham trazido os pratos principais. Eu tinha feito uma salada, e comprado algumas coisas gostosas para complementar. As crianças fizeram a festa de sempre, correndo pela casa, brincando no quintal, enchendo o ambiente daquela energia boa que só criança tem. Eu estava na minha poltrona favorita, vendo aquela movimentação toda, quando a Cristina se aproximou de mim. Ela tinha uma expressão diferente no rosto, um sorriso que não chegava aos olhos, sabe? Aquele tipo de sorriso forçado que a gente faz quando tá tramando alguma coisa. Ela pediu para conversar comigo, disse que tinha uma novidade para contar para toda a família. Chamou a atenção de todo mundo, pediu para as crianças pararem um pouco, disse que tinha algo importante para falar. Todo mundo ficou curioso. Óbvio, pensei que talvez ela estivesse grávida de novo, ou que tivesse conseguido um emprego novo, sei lá. Jamais imaginei o que estava por vir. Ela se posicionou bem no meio da sala, olhou para todo mundo com aquele sorriso estranho, e foi aí que ela soltou a bomba. Disse que tinha uma novidade sobre a casa, sobre a situação da família. E foi aí que ela falou aquela frase que eu vou lembrar até o último dia da minha vida. A casa da minha mãe agora. O silêncio que se fez na sala foi ensurdecedor. Todo mundo ficou olhando para ela sem entender nada. Eu mesmo achei que tinha ouvido errado, sabe? Perguntei se ela podia repetir, porque eu não tinha entendido direito. E ela repetiu, com toda a tranquilidade do mundo, como se estivesse falando sobre o tempo. A casa é da minha mãe agora, papai José. Seu José, na verdade, porque ela nunca me chamou de pai. Sempre foi mais formal. Ela continuou explicando, com aquele tom de voz calmo e calculado, que tinha conversado com a mãe dela, a dona Ivone,
e que elas tinham chegado à conclusão de que seria melhor para todo mundo se a Dona Ivone viesse morar aqui na casa. Disse que a mãe dela estava ficando velha, precisando de cuidados, e que não fazia sentido ela ficar sozinha no apartamento pequeno onde morava. Falou que aqui na casa tinha mais espaço, mais conforto, e que eu não me importaria de dividir a casa com ela, né? Afinal, a casa agora era tanto minha quanto da Dona Ivone. Todo mundo continuou em silêncio, tentando processar aquela informação absurda. O Roberto foi o primeiro a reagir. Perguntou o que diabos ela estava falando, que casa era aquela que era da mãe dela. E foi aí que a Cristina explicou, sempre com aquele tom calmo e superior, que quando eu fiz a doação dos bens para os filhos, há 2 anos, por algum equívoco nos documentos, a parte que caberia ao Ricardo acabou sendo transferida para o nome da mãe dela. Ela falou como se fosse um erro burocrático. Uma dessas coisas que acontecem quando se mexe com papelada. Disse que só tinha descoberto isso há pouco tempo, quando foi conferir uns documentos, e que achou melhor avisar a família sobre a situação. O Carlos explodiu. Disse que aquilo não fazia sentido nenhum, que não era possível ter acontecido um erro desses. A Sandra, esposa dele, também ficou indignada. Disse que a Cristina estava inventando aquela história, que alguma coisa muito errada estava acontecendo ali. As crianças ficaram assustadas com a discussão, sem entender nada do que estava acontecendo. A Patrícia levou todas elas para o quintal, para tirar elas daquela confusão, e eu ainda estava tentando entender o que estava acontecendo. Como assim a casa era da mãe da Cristina? Como assim tinha havido um erro na documentação? Eu me lembrava perfeitamente de ter assinado aqueles papéis, de ter doado a casa para meus 3 filhos em partes iguais. Como é que, de repente, uma parte da casa tinha ido parar no nome de uma pessoa que nem da família era? O Ricardo, que até então tinha ficado calado, finalmente se manifestou, mas em vez de ficar do meu lado, de questionar a esposa sobre aquela história maluca, ele começou a defender ela. Disse que realmente tinha havido um equívoco na documentação, que ele também só tinha descoberto há pouco tempo, mas que não era nada demais. Falou que a Dona Ivone era uma pessoa boa, que eu ia gostar de ter a companhia dela aqui em casa. Nesse momento eu comecei a perceber que aquilo não era um erro. Era uma armação. O jeito como o Ricardo falava, como se já soubesse de tudo há tempo. O jeito como a Cristina estava tranquila demais para alguém que supostamente tinha acabado de descobrir um erro grave na documentação. A forma como eles dois pareciam estar do mesmo lado naquela história toda. Eu disse que queria ver os documentos, que precisava entender direito o que tinha acontecido. A Cristina disse que tinha trazido uma cópia de tudo, que podia me mostrar. Ela foi até a bolsa e tirou uma pasta com vários papéis. Começou a me mostrar documentos que eu não entendia direito, cheios de termos jurídicos complicados, mas o que eu consegui entender foi o suficiente para me deixar em choque. Realmente constava lá que uma parte da casa tinha sido transferida para o nome da Dona Ivone. Não era erro nenhum, era proposital. E o pior, tinha a minha assinatura em todos os papéis. Eu tinha assinado aquilo, só que eu não me lembrava de ter assinado nada que envolvesse a mãe da Cristina. Não me lembrava de ter autorizado transferência de nada para ela. Comecei a sentir uma raiva que eu não sentia há muito tempo. Aquela sensação de ter sido enganado, traído pelas pessoas em quem eu mais confiava. Perguntei para o Ricardo como ele tinha permitido aquilo, como ele tinha deixado a mulher dele fazer uma coisa dessas comigo, e a resposta dele me deixou ainda mais revoltado. Ele disse que eu estava ficando velho, meio esquecido, que provavelmente não me lembrava direito do que tinha assinado. Disse que a Dona Ivone era uma pessoa da família agora, que não havia problema nenhum ela morar aqui. Foi aí que eu explodi. Levantei da poltrona, coisa que eu não fazia há meses por causa do problema no joelho, e disse que aquela era minha casa, que eu tinha trabalhado a vida inteira para pagar aquela casa, que nem morto eu ia dividir o teto da minha casa com a mãe daquela víbora. O Roberto e o Carlos ficaram do meu lado. Disseram que iam entrar na justiça, que iam resolver aquela situação de qualquer jeito, mas a Cristina, sempre com aquela calma irritante, disse que não adiantava ficar nervoso, que o que estava feito, que agora era melhor todo mundo se acostumar com a nova realidade. Disse que a Dona Ivone era uma pessoa tranquila, que não ia atrapalhar ninguém, que ia até ajudar a cuidar de mim na minha velhice. A audácia daquela mulher não tinha limites. Ela estava ali na minha sala, me contando que tinha roubado uma parte da minha casa, e ainda queria me convencer de que estava fazendo um favor para mim. O almoço de Páscoa virou um campo de batalha. O Roberto disse que ia sair dali direto para o escritório de um advogado amigo dele. O Carlos falou que conhecia gente no meio jurídico que podia ajudar a resolver aquela sacanagem. As deles estavam indignadas, dizendo que jamais tinham visto uma coisa daquelas. E o Ricardo, em vez de apoiar os irmãos, ficou do lado da mulher. Disse que eles estavam exagerando, que não era para tanto,
que a família tinha que se unir em vez de brigar. A família se desfez naquele domingo. O Roberto e o Carlos saíram de casa ainda discutindo com o Ricardo, dizendo que ele era um traidor, que tinha se vendido para a mulher. As crianças saíram assustadas, sem entender por que os adultos estavam gritando uns com os outros. E eu fiquei ali, sozinho com o Ricardo e a Cristina, tentando entender como tinha chegado naquele ponto. A Cristina ainda teve a audácia de me dar um beijinho no rosto antes de ir embora, dizendo que logo eu ia entender que tudo aquilo era para o meu bem, que a Dona Ivone ia chegar na semana seguinte e que eu ia ver como ia ser bom ter uma companhia feminina em casa de novo. Depois que eles saíram, eu fiquei ali na minha poltrona, olhando para aquela sala, onde há poucas horas estava toda a família reunida e feliz. E agora estava vazia e silenciosa. Peguei os documentos que a Cristina tinha deixado e tentei entender melhor o que tinha acontecido. Li e reli cada página, cada parágrafo, cada linha. E foi aí que comecei a perceber a extensão da armação que tinha sido feita contra mim. Não era só uma parte da casa que tinha ido pro nome da Dona Ivone. Era 1/3 de tudo. 1/3 da casa, 1/3 do terreno, 1/3 de todos os bens que eu tinha doado para os filhos, e tinha mais coisas estranhas ali nos documentos. Cláusulas que eu não me lembrava de ter discutido, condições que eu jamais teria aceito. Era como se eu tivesse assinado documentos diferentes daqueles que o advogado tinha me explicado. Naquela tarde chuvosa de outubro, passei a noite inteira acordado, lendo e relendo aqueles papéis, tentando entender como tinha sido tão ingênuo, tão burro, como tinha confiado cegamente numa mulher que mal conhecia, que sempre foi distante da família, como tinha deixado que ela me levasse naquele advogado, que me convencesse a assinar documentos que eu não entendia direito. E o pior de tudo, como meu próprio filho tinha participado daquela traição. Porque agora estava claro que o Ricardo sabia de tudo desde o início. O jeito como ele tinha defendido a mulher, como tinha tentado me convencer de que era tudo normal, mostrava que ele estava por dentro do esquema desde o começo. Na segunda-feira seguinte, o Roberto apareceu aqui cedo, trazendo um advogado amigo dele. Um homem sério, mais velho, que me inspirou confiança desde o primeiro momento. Ele analisou todos os documentos com cuidado, fez várias perguntas sobre como tinha sido o processo de assinatura, sobre o que o outro advogado tinha me explicado na época. E depois de 2 horas analisando tudo, ele me deu a notícia que eu estava esperando e temendo ao mesmo tempo. Disse que havia fortes indícios de que eu tinha sido vítima de um golpe, que os documentos que eu assinei não eram exatamente aqueles que tinham sido registrados. Explicou que existe uma prática criminosa onde as pessoas assinam um documento e depois são registrados outros documentos, com conteúdo diferente, usando as assinaturas originais. O advogado disse que ia ser necessário fazer uma investigação mais aprofundada, solicitar os documentos originais ao cartório, fazer uma perícia grafotécnica nas assinaturas, entrar com ação judicial questionando a validade de todo o processo. Falou que era um caso complexo, que ia demorar para ser resolvido, mas que havia boas chances de conseguirmos anular aquela doação fraudulenta. Enquanto isso, eu teria que conviver com a situação como estava, porque mexer com questões de propriedade na justiça demora anos para ser resolvido. O Roberto disse que ia custear todos os gastos com advogado, que não queria que eu me preocupasse com dinheiro. O Carlos também se ofereceu para ajudar no que fosse necessário, mas me alertaram que eu teria que me preparar psicologicamente para uma batalha longa e desgastante, e que enquanto a justiça não decidisse, eu teria que aturar a presença da Dona Ivone aqui em casa. Porque legalmente, pelos documentos que estavam registrados, ela realmente tinha direito de estar aqui. Na quarta-feira daquela semana, ela chegou. A Dona Ivone, uma mulher de uns 68 anos, baixinha, meio gordinha, com cara de quem não fazia mal a uma mosca. Chegou com 2 malas grandes e um sorriso que parecia sincero. Cumprimentou-me educadamente, disse que estava muito feliz de vir morar comigo, que tinha certeza de que nós íamos nos dar muito bem. Se eu não soubesse de toda a trama por trás daquela situação, até acharia ela uma pessoa simpática. A Cristina veio junto, para ajudar a mãe a se instalar. Escolheu o quarto que era do Roberto quando ele era solteiro. Disse que ali seria perfeito para a Dona Ivone. Trouxe algumas coisas da mãe, roupas, remédios, algumas fotografias e objetos pessoais. Agiu como se fosse a coisa mais natural, mundo, como se realmente fosse apenas uma mudança familiar corriqueira. Durante os primeiros dias, tentei manter a compostura. Cumprimentava a Dona Ivone educadamente, respondia quando ela me dirigia a palavra, mas mantinha uma distância respeitosa. Ela parecia genuinamente tentar ser agradável. Oferecia-se para ajudar na cozinha. Perguntava se eu precisava de alguma coisa,
Tentava puxar a conversa sobre assuntos neutros, mas eu não conseguia tirar da cabeça que ela estava ali por causa de uma fraude, que estava ocupando um espaço na minha casa que não era dela por direito. Por mais simpática que ela tentasse ser, eu via nela a materialização da traição que tinha sofrido. Uma semana depois da chegada da Dona Ivone, o Ricardo apareceu para uma conversa. Disse que queria esclarecer as coisas, que estava preocupado com o clima ruim que tinha se instalado na família. Sentou-se na minha frente, nesta mesma sala onde estamos agora, e tentou me convencer de que tudo tinha sido um mal-entendido. Falou que realmente tinha havido algumas confusões na documentação, mas que não tinha sido nada proposital. Que a Cristina estava tão preocupada com o bem-estar da mãe quanto com o meu, e que achou que seria uma boa ideia para todo mundo se as duas pessoas idosas da família morassem juntas, se fazendo companhia. Eu escutei tudo calado, deixei ele falar até o final, e quando ele terminou de contar aquela história toda, eu olhei bem nos olhos dele e perguntei se ele realmente achava que eu era tão burro assim. Perguntei se ele realmente pensava que eu ia acreditar que tudo aquilo tinha sido um acidente. Uma coincidência infeliz. O Ricardo ficou desconcertado, começou a gaguejar, a repetir as mesmas explicações de antes. E foi aí que eu falei para ele uma coisa que vou me lembrar para sempre. Disse que ele tinha parado de ser meu filho no momento em que escolheu trair o próprio pai, por causa de uma mulher interesseira, que eu tinha dado a vida inteira para criar ele com dignidade e honestidade. E que ele tinha jogado tudo isso fora por ganância. Disse que ele podia sair da minha casa, e que só voltasse quando tivesse coragem de me contar a verdade sobre toda aquela história. Ele saiu daqui chorando, e desde então, há 4 meses eu não tenho mais notícias dele. A Dona Ivone, coitada, ficou no meio daquela situação toda sem entender direito o que estava acontecendo. Ela percebia que havia tensão no ar, que eu não estava feliz com a presença dela. Mas a filha tinha contado uma versão diferente da história. A Cristina tinha dito para a mãe que eu estava passando por uma fase difícil meio deprimido, por causa da morte da Margarida, e que por isso estava um pouco arredio com mudanças. Disse que com o tempo eu ia me acostumar, e até ficar grato pela companhia. A pobre da Dona Ivone acreditou na filha, e ficou tentando me agradar de todas as formas possíveis. Fazia café da manhã caprichado. Oferecia-se para lavar minha roupa. Tentava assistir televisão comigo na sala. Até começou a cuidar das plantas do quintal, que eu estava meio abandonando por causa da idade e dos problemas no joelho. Ela realmente parecia uma pessoa de bom coração. E isso me deixava ainda mais revoltado com a situação. Porque o problema não era ela como pessoa. O problema era ela estar ali por causa de uma armação da filha. As semanas foram passando, e a convivência foi ficando cada vez mais estranha. A Dona Ivone tentava criar uma rotina familiar, como se fôssemos 2 idosos que tinham se juntado por opção própria. Ela comentava sobre os programas de televisão, perguntava sobre minha saúde, falava dos netos dela que eu nem conhecia, tentava do jeito dela criar uma atmosfera de família, mas eu não conseguia corresponder. Cada vez que olhava para ela eu me lembrava da traição, da forma como tinha. E isso foi criando um clima pesado dentro de casa. Uma tensão constante que estava me fazendo mal. Eu comecei a passar mais tempo no meu quarto, evitando os espaços comuns da casa. Fazia minhas refeições em horários diferentes dos dela. Assistia televisão no quarto, evitava ao máximo qualquer interação. Sabia que estava sendo grosseiro com uma senhora que não tinha culpa da situação, mas eu não conseguia agir de outra forma. A raiva que eu sentia da Cristina e do Ricardo acabava respingando na mãe dela. E isso me fazia sentir ainda pior comigo mesmo, porque eu fui criado para respeitar os mais velhos, para tratar bem as pessoas, especialmente as mulheres idosas. Mas a situação estava me deixando uma pessoa amarga, rude, que eu mesmo não reconhecia. O Roberto e o Carlos continuaram vindo me visitar, mas agora os encontros eram diferentes. Eles chegavam claramente incomodados com a presença da Dona Ivone. Cumprimentavam ela por educação, mas era óbvio que não aceitavam a situação. As esposas deles, que sempre foram carinhosas comigo, agora ficavam constrangidas, sem saber como agir. As crianças, que sempre corriam pela casa como se fosse a casa deles, agora ficavam mais contidas, percebendo que havia algo errado no ar. Os almoços de domingo, que eram a alegria da minha semana, viraram encontros tensos e artificiais. O mundo falava sobre amenidades, evitava tocar no assunto da casa, mas a tensão estava sempre ali, pairando sobre a mesa como uma nuvem escura. A Dona Ivone tentava participar das conversas, se esforçava para ser simpática com meus outros filhos e noras, mas era evidente que ela não era bem-vinda, e ela percebia isso.
óbvio. Via nos olhares, na frieza das respostas, na forma como as pessoas evitavam prolongar as conversas com ela. Várias vezes eu a vi suspirar tristemente, olhando pela janela, provavelmente se perguntando por que tinha saído do seu cantinho para vir viver numa casa onde não era desejada. Comecei a sentir pena dela, e isso me deixava ainda mais confuso sobre meus próprios sentimentos. 3 meses depois da chegada da Dona Ivone, o advogado do Roberto me trouxe as primeiras conclusões da investigação. E o que ele me contou? Confirmou todas as minhas suspeitas, e ainda revelou coisas piores do que eu imaginava. A perícia nos documentos mostrou que realmente havia discrepâncias entre os papéis que eu assinei e aqueles que foram registrados no cartório. As assinaturas eram autênticas, mas tinham sido transplantadas para documentos diferentes. O advogado que a Cristina tinha me indicado estava envolvido num esquema de fraudes imobiliárias que já vinha sendo investigado pelo Ministério Público. Ele usava a confiança das famílias para aplicar golpes elaborados, sempre envolvendo transferências fraudulentas de propriedades. O caso mais grave era que não era só a minha casa que estava em jogo. Durante a investigação, descobriram que o mesmo advogado tinha aplicado golpes parecidos em outras famílias, sempre usando o mesmo método: ganhar a confiança de pessoas idosas, oferecer serviços de planejamento sucessório e depois já a Pfizer. Transferências fraudulentas de bens para terceiros. A Cristina não era uma vítima da situação, como ela tentava fazer parecer. Ela era a cúmplice ativa do esquema. Tinha se aproximado do Ricardo justamente para ter acesso à nossa família, sabendo que eu era proprietário de uma casa valiosa numa região valorizada de São Paulo. O advogado me explicou que o plano dela era ainda mais ambicioso do que eu pensava. A ideia não era apenas conseguir 1/3 da casa para a mãe, era usar esse primeiro passo para gradualmente assumir o controle total da propriedade. Com a Dona Ivone morando na casa, elas iriam lentamente criando situações para me pressionar a sair. Diriam que eu estava ficando senil, que não tinha condições de cuidar da casa, que seria melhor eu ir morar no asilo ou com um dos outros filhos. E com o tempo, através de outras manobras legais, conseguiriam transferir o resto da propriedade para o nome delas. Era um plano de longo prazo, muito bem elaborado, que poderia levar anos para se concretizar, mas que no final deixaria minha família sem nada. Quando o advogado me contou tudo isso, eu senti uma mistura de alívio e horror. Alívio porque finalmente tinha a confirmação de que não estava ficando louco, de que realmente tinha sido vítima de um golpe elaborado. Horror, porque descobri que a mulher do meu filho mais novo era uma criminosa profissional, que tinha se casado com ele como parte de um plano para roubar minha casa. E o pior de tudo, o Ricardo estava envolvido no esquema desde o início. As investigações mostraram que ele tinha conhecimento dos planos da mulher e tinha concordado em participar, em troca de uma parte do dinheiro que seria obtido com a venda futura da casa. Descobri que meu próprio filho tinha conspirado contra mim. Foi o golpe mais doloroso de toda essa história. Eu sempre achei que, por mais problemas que uma família pudesse ter, o amor entre pais e filhos era algo sagrado, inquestionável. Jamais imaginei que um filho meu pudesse me trair dessa forma, pudesse participar de um esquema para me roubar a casa onde ele cresceu, onde aprendeu os valores que eu tentei ensinar para ele. O Ricardo sempre foi o mais rebelde dos 3 filhos, o que deu mais trabalho na adolescência, o que demorou mais para se estabelecer na vida. Mas eu jamais pensei que ele pudesse chegar a esse ponto. Jamais imaginei que a ganância pudesse ser mais forte do que o amor filial. Durante todos esses meses, enquanto eu sofria com a situação, me sentindo culpado por não conseguir ser mais gentil com a Dona Ivone, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Sabia que eu estava sendo vítima de um golpe, sabia que sua mulher era uma criminosa, e mesmo assim ficou calado. Mesmo assim continuou fingindo que era tudo mal entendido, que eu estava exagerando, que era apenas uma questão de me acostumar com a nova realidade. Com todas essas informações em mãos, o advogado entrou com uma ação criminal contra a Cristina, o Ricardo e o advogado fraudador. Também ingressou com uma ação civil para anular todas as transferências de propriedade e reverter a situação ao estado original. Mas me alertou que o processo seria longo e complicado, que poderia levar anos para ser definitivamente resolvido. E que, enquanto isso, eu teria que continuar convivendo com a Dona Ivone, porque legalmente ela ainda tinha direito de estar na casa. Foi aí que eu tive uma ideia que mudou completamente os rumos dessa história. Uma ideia que nem o advogado esperava, e que acabou surpreendendo todo mundo envolvido na situação. Decidi que ia conversar honestamente com a Dona Ivone. Ia contar para ela toda a verdade sobre o que a filha tinha feito, sobre o golpe que tinha sido aplicado, sobre como nós dois estávamos sendo usados nessa história toda. Eu imaginava que ela ia ficar chocada, que ia negar tudo,
que ia defender a filha, mas também pensava que ela merecia saber a verdade sobre a situação em que estava metida, porque afinal de contas, ela também era uma vítima nessa história. A Phil had mentido para ela tanto quanto tinha mentido para mim? Numa manhã de quinta-feira, 3 semanas atrás, eu me armei de coragem e chamei a Dona Ivone para uma conversa séria. Pedi para ela se sentar aqui na sala, fiz um café para nós dois e comecei a contar toda a história desde o início. Falei sobre a morte da Margarida, sobre como a Cristina se aproximou oferecendo ajuda com os documentos, sobre o advogado fraudador, sobre a descoberta do golpe. Mostrei para ela todos os documentos da investigação, todas as provas que tínhamos. Expliquei que ela estava morando numa casa que não era dela por direito, que tinha sido trazida para cá como parte de um esquema criminoso orquestrado pela própria filha. No início, ela não quis acreditar. Disse que eu estava inventando aquelas coisas porque não queria dividir a casa com ela, que a Cristina jamais faria uma coisa daquelas. Mas conforme eu fui mostrando os documentos, explicando os detalhes da investigação, mencionando coisas que só quem estava por dentro do esquema poderia saber, ela foi ficando cada vez mais pálida, cada vez mais abalada. Quando terminei de contar tudo, ela ficou em silêncio por vários minutos, apenas olhando para os papéis, tentando processar todas aquelas informações. E foi aí que ela começou a chorar. Não era um choro de raiva ou de indignação, era um choro de tristeza profunda, de desilusão, de quem acabou de descobrir que a pessoa em quem mais confiava no mundo tinha mentido para ela de forma cruel. Ela me contou que sempre teve dúvidas sobre alguns aspectos da história que a Cristina tinha contado. Disse que achou estranho eu ter concordado em dividir a casa com uma pessoa estranha, que não entendia por que eu a tratava com tanta frieza, se realmente tinha sido ideia minha ela vir morar aqui. Contou que várias vezes perguntou para a filha se eu realmente estava feliz com a situação, e que a Cristina sempre dava respostas evasivas, mudava de assunto, dizia que eu só precisava de um tempo para me acostumar. A Dona Ivone me revelou coisas sobre a filha que me deixaram ainda mais. Disse que a Cristina sempre foi uma pessoa ambiciosa, sempre quis ter dinheiro e status social, mas nunca quis trabalhar para conseguir essas coisas. Contou que ela já tinha se envolvido em outras situações duvidosas no passado, que já tinha aplicado pequenos golpes em conhecidos, sempre se aproveitando da confiança das pessoas. Disse que chegou a alertar o Ricardo sobre o caráter da mulher quando eles começaram a namorar, mas que ele não quis escutar, estava apaixonado demais para enxergar os defeitos dela. A Dona Ivone me pediu desculpas pelos meses de constrangimento que eu tinha passado, disse que se soubesse da verdade desde o início, jamais teria concordado em vir morar aqui. Falou que sempre foi uma pessoa honesta, que trabalhou a vida inteira como doméstica para sustentar a família, e que jamais aceitaria participar de um esquema para prejudicar alguém. Disse que estava envergonhada pela filha que o não sabia. Como olhar na cara dos vizinhos e conhecidos depois de descobrir que estava morando numa casa roubada, ofereceu-se para sair imediatamente, para voltar para o apartamento pequeno onde morava antes. Mesmo sabendo que isso ia causar problemas com a Cristina, mas eu disse para ela que não precisava sair correndo, que ela também era vítima da situação, e que nós dois podíamos pensar juntos numa forma de resolver as coisas da melhor maneira possível. Foi aí que ela me fez uma proposta que eu jamais esperava ouvir. Disse que queria ajudar a desmascarar a filha, que queria colaborar com a investigação para que a justiça fosse feita. Falou que tinha guardado alguns papéis e conversas que poderiam ser úteis para provar o esquema fraudulento. E me pediu uma coisa que me emocionou profundamente. Pediu para continuar morando na casa. Não como proprietária, mas como minha companheira. Como uma amiga que queria me ajudar a superar aquele período difícil, ela disse que também era uma pessoa sozinha na vida, que não tinha mais ninguém além da filha, e que agora que descobriu quem a Cristina realmente era se sente completamente. Falou que gostava da casa, do quintal, da tranquilidade do bairro, e que gostava da minha companhia. Mesmo eu tendo sido tão frio com ela nos últimos meses, propôs que ficássemos juntos como dois amigos idosos, se fazendo companhia, dividindo as despesas e os cuidados da casa, até que toda a situação legal fosse resolvida. E mais do que isso, ela queria me ajudar a enfrentar a Cristina e o Ricardo. Queria estar do meu lado quando chegasse a hora do confronto final. Confesso que fiquei emocionado com a proposta dela. Depois de meses me sentindo traído e sozinho, de repente eu tinha encontrado uma aliada na pessoa que eu menos esperava. A Dona Ivone, que eu via como parte do problema, na verdade era outra. Vítima da mesma situação. E agora queria se juntar a mim para fazer justiça. Aceitei a proposta dela, sem pensar duas vezes. Disse que seria um prazer ter sua companhia, não como resultado de uma fraude,
mas como uma escolha consciente de duas pessoas que tinham muito em comum. A partir daquele dia, nossa convivência mudou completamente. A tensão que havia no ar desapareceu. Voltamos a conversar naturalmente, a compartilhar as refeições, a assistir televisão juntos na sala. Ela me contou histórias da vida dela, eu falei sobre a Margarida e sobre os anos que tínhamos vivido. Nesta casa, descobrimos que tínhamos muitas coisas em comum. Os dois éramos viúvos, os dois tínhamos sido traídos por pessoas que amávamos. Os dois estávamos tentando encontrar um novo sentido para a vida na terceira idade. A Dona Ivone realmente se revelou uma companhia agradável. Ela tem um jeito alegre de ver a vida, mesmo depois de todas as dificuldades que passou. Conta histórias engraçadas do tempo em que trabalhava em casas de família. Fala sobre os lugares onde morou, sobre as pessoas que conheceu ao longo da vida, e tem uma habilidade incrível para cozinhar, coisa que eu havia perdido depois da morte da Margarida. A casa voltou a ter cheiro de comida caseira, voltou a ter aquela atmosfera acolhedora que eu sentia falta. Ela cuida das plantas do quintal com um carinho que me lembra da Margarida. Conversa com as fruteiras como se fossem pessoas. Fica feliz quando vê que os frutos estão crescendo bonitos e saudáveis. Mais importante ainda, a Dona Ivone cumpriu a promessa de me ajudar na investigação. Ela tinha guardado algumas conversas de WhatsApp com a Cristina, que mostravam claramente o caráter criminoso do esquema. Mensagens onde a filha falava sobre resolver a situação do velho, sobre garantir que ele não criasse problemas, sobre acelerar o processo de transferência da casa. Tinha também alguns documentos que a Cristina pediu para ela guardar, dizendo que eram papéis importantes da família, mas que na verdade eram comprovantes de outras fraudes que elas tinham cometido no passado. Todo esse material foi fundamental para fortalecer nosso processo contra elas. O advogado disse que com essas novas provas, nossas chances de ganhar a ação aumentaram significativamente. E mais do que isso, agora tínhamos elementos para comprovar que se tratava de um esquema criminoso organizado, não apenas um erro burocrático como a Cristina tentava fazer parecer. Essa semana, finalmente chegou o momento que eu estava esperando há meses. O advogado me ligou dizendo que tinha conseguido uma liminar judicial, determinando a reversão imediata de todas as transferências fraudulentas de propriedade. A casa voltava a ser integralmente minha, como era antes de eu assinar aqueles documentos malditos. A Dona Ivone poderia continuar morando aqui, mas agora como minha convidada, não como proprietária de parte da casa. Mais do que isso, o juiz determinou que a Cristina e o Ricardo fossem intimados para comparecer ao fórum, para prestar esclarecimentos sobre sua participação no esquema fraudulento. As investigações criminais estavam avançando e havia uma boa possibilidade deles serem presos por estelionato e formação de quadrilha. O advogado disse que era hora de eu tomar uma decisão importante. Queria que eles fossem comunicados sobre a decisão judicial por um oficial de justiça, de forma oficial e formal, ou preferia confrontá-los pessoalmente, antes que soubessem da decisão da justiça? Pensei muito sobre essa questão. Parte de mim queria que eles descobrissem da pior forma possível, que fossem pegos totalmente de surpresa pela ação da justiça. Queria que sentissem o mesmo choque e desespero que eu senti quando descobri a traição. Mas outra parte de mim, a parte que ainda lembrava do menino que o Ricardo foi um dia, queria dar uma última chance para ele fazer a coisa certa, para confessar tudo e tentar se redimir. Conversei com a Dona Ivone sobre essa decisão, e ela me deu um conselho que fez toda a diferença. Disse que eu devia confrontá-los pessoalmente, mas não para dar uma chance de redenção para eles. Devia fazer isso para ter o prazer de ver suas caras, quando descobrissem que o golpe deles tinha falhado. Que o velho que eles achavam que era bobo, tinha conseguido desmascarar toda a farsa. Disse que eu merecia ter esse momento de vitória, de poder olhar nos olhos deles e mostrar que não fui derrotado pela traição. Foi então que eu tive a ideia de fazer exatamente o que estou fazendo agora. Chamar os dois aqui em casa, fingir que queria conversar sobre a situação familiar, e então revelar que eu sabia de tudo, que tinha todas as provas, e que a justiça já tinha decidido em meu favor. Queria ver as expressões deles quando percebessem que tinham sido descobertos, que todo o esquema elaborado tinha desmoronado. Liguei para o Ricardo ontem à noite. Disse que estava cansado de toda aquela situação, que queria conversar com ele e com a Cristina, para tentar resolver as coisas de uma vez por todas. Falei que não aguentava mais viver naquele clima de guerra familiar, que estava disposto a negociar uma solução que fosse boa para todo mundo. O Ricardo ficou surpreso com meu telefonema, já que não conversávamos há meses, mas aceitou vir aqui hoje à tarde. Disse que também estava cansado de toda aquela confusão e que queria muito resolver a situação. Disse que ia trazer a Cristina junto para que pudéssemos conversar todos juntos e chegar num acordo definitivo.
Perfeito. Era exatamente isso que eu queria. Queria os dois aqui, juntos, para que pudessem ver suas obras desmoronando ao mesmo tempo. Preparei tudo com muito cuidado. Pedi para a Dona Ivone ficar no quarto dela durante a conversa, para não criar constrangimento adicional. Separei todos os documentos da investigação, todas as provas que tínhamos conseguido reunir, todas as evidências do esquema fraudulento, coloquei tudo numa pasta, bem organizadinho, para mostrar para eles no momento certo. Também pedi para o advogado ficar de prontidão, caso fosse necessário algum esclarecimento legal. Durante a conversa, ensaiei mentalmente várias vezes como ia conduzir a conversa, como ia revelar gradualmente que sabia de tudo, como ia mostrar as provas, como ia comunicar a decisão judicial. Queria que fosse um momento perfeito, um momento de justiça sendo feita, de verdade sendo revelada. Eles chegaram há cerca de 1 hora. O Ricardo estava com uma expressão preocupada, mas também esperançosa, como se realmente acreditasse que íamos conseguir resolver tudo numa boa. A Cristina veio com aquele sorriso falso de sempre, cumprimentou-me educadamente, disse que estava feliz por eu ter tomado a iniciativa de chamar eles para conversar. Sentaram-se aqui na sala, exatamente onde estão agora, e começaram a falar sobre como seria bom para a família se conseguíssemos superar aquelas divergências. O Ricardo disse que sentia muita falta de conversar comigo, que os últimos meses tinham sido muito difíceis para ele também. Falou que nunca quis que as coisas chegassem naquele ponto, que tudo tinha saído do controle por causa de mal-entendidos e falta de comunicação. A Cristina concordou, disse que também estava sofrendo com a situação, que nunca imaginou que uma tentativa de ajudar a família pudesse gerar tantos problemas. Falou sobre como a mãe dela estava se adaptando bem à casa, como estava feliz de ter encontrado um lugar tranquilo para passar os últimos anos de vida. Disse que tinha certeza de que, com boa vontade de todos os lados, poderíamos encontrar uma forma de conviver em harmonia. Escutei tudo calado. Deixei eles falarem à vontade, contarem suas versões da história, tentarem me convencer de que tudo não passava de um grande mal-entendido. Quanto mais eles falavam, mais eu sentia raiva, da facilidade com que mentiam, da naturalidade com que tentavam me enganar novamente. Mas mantive a calma, porque sabia que em poucos minutos seria minha vez de falar. Quando eles terminaram de dar suas explicações, eu disse que realmente precisávamos resolver aquela situação de uma vez por todas. Falei que tinha pensado muito sobre tudo o que tinha acontecido, que tinha chegado a algumas conclusões importantes. Disse que queria compartilhar com eles algumas descobertas que tinha feito nos últimos meses. O Ricardo pareceu aliviado, provavelmente pensando que eu ia aceitar a versão deles e concordar em manter as coisas como estavam. A Cristina sorriu ainda mais. Deve ter achado que tinha conseguido me convencer definitivamente. Foi aí que eu peguei a pasta com todos os documentos e coloquei em cima da mesa de centro, bem na frente deles. Disse que durante todos esses meses, eu não tinha ficado parado, que tinha investigado a fundo toda a situação. Comecei a tirar os documentos da pasta, um por um, explicando o que cada um significava. Primeiro, mostrei o laudo da perícia grafotécnica, que comprovava que os documentos registrados no cartório eram diferentes daqueles que eu tinha assinado. Vi o rosto da Cristina empalidecer, mas ela ainda tentou manter a compostura. Mostrei os documentos que comprovavam o envolvimento do advogado fraudador em outros golpes parecidos. O Ricardo começou a ficar nervoso. Passou a mão no cabelo várias vezes, coisa que ele sempre fez quando estava preocupado desde criança. Em seguida, mostrei as conversas de WhatsApp que a Dona Ivone tinha guardado, onde a Cristina falava claramente sobre o esquema para resolver a situação do velho. Nesse momento, a máscara dela caiu completamente. Ela parou de sorrir, ficou séria, e eu pude ver nos olhos dela que sabia que tinha sido descoberta. O Ricardo tentou argumentar que aquelas conversas poderiam ser interpretadas de várias formas, que não provavam nada definitivo. Mas quando eu mostrei os outros documentos que comprovavam golpes anteriores da Cristina, quando expliquei como o esquema funcionava do início ao fim, ele ficou em silêncio. Por fim, tirei da pasta a cópia da decisão judicial que revertia todas as transferências fraudulentas. Li em voz alta o parágrafo, onde o juiz determinava que a propriedade da casa retornava integralmente para mim, e que havia fortes indícios de crime de estelionato e formação de quadrilha. Foi nesse momento que aconteceu o que eu mais queria ver. O silêncio absoluto. Os dois ficaram mudos, olhando para os documentos, tentando processar o fato de que tinham sido completamente desmascarados. A Cristina foi a primeira a tentar reagir. Disse que aquilo tudo era uma armação,
que eu tinha subornado pessoas para inventar provas falsas contra ela. Falou que ia processar todo mundo envolvido naquela farsa, que ia provar na justiça que era inocente de todas aquelas acusações, mas a voz dela estava trêmula, e era óbvio que era desespero, não indignação. O Ricardo tentou uma abordagem diferente. Começou a chorar, disse que tinha se arrependido de tudo desde o primeiro dia, que só tinha participado do esquema porque a Cristina tinha ameaçado se separar dele se ele não colaborasse. Falou que sempre me amou como pai que eu nunca quis me prejudicar, que tudo tinha sido ideia dela. Tentou colocar toda a culpa na mulher, como se ele fosse apenas uma vítima da manipulação dela. Escutei tudo calado, sem demonstrar nenhuma emoção. Quando eles terminaram de tentar se defender, eu disse apenas uma coisa, que a Dona Ivone estava no quarto ao lado, e que ela podia confirmar tudo o que eu tinha acabado de revelar. Chamei ela para vir à sala. Quando a Dona Ivone apareceu na porta, a Cristina ficou em choque. Ela jamais imaginou que a própria mãe ia se voltar contra ela, ia colaborar para desmascarar o esquema. A Dona Ivone olhou para a filha com uma expressão de tristeza e desapontamento, que eu jamais vou esquecer. Disse que estava envergonhada de ter gerado uma pessoa capaz de aplicar golpes em idosos, capaz de trair a confiança de uma família, que sempre a tratou bem. Falou que não reconhecia mais a filha que tinha criado, que a pessoa que estava ali na minha sala era uma estranha para ela. A Cristina tentou argumentar com a mãe. Disse que tudo aquilo era uma grande confusão, que ela estava sendo manipulada por mim para falar contra a própria filha. Mas a Dona Ivone mostrou para ela as próprias mensagens de WhatsApp que tinha guardado. Leu em voz alta as partes mais comprometedoras, onde a Cristina falava claramente sobre o plano para me enganar. Nesse momento, toda a farsa desmoronou definitivamente. Não havia mais como negar, mais como inventar explicações. As provas eram incontestáveis, as evidências eram claras, e até a própria mãe da Cristina estava testemunhando contra ela. O Ricardo entrou em desespero total. Começou a implorar meu perdão, disse que faria qualquer coisa para consertar a situação, que devolveria tudo, que se separaria da Cristina, que faria o que fosse necessário para recuperar minha confiança. Mas eu disse para ele que era tarde demais para arrependimentos, que ele tinha feito sua escolha quando decidiu trair o próprio pai por dinheiro, e que agora teria que arcar com as consequências dessa escolha. A Cristina, vendo que não tinha mais como sustentar a farsa, mudou completamente de estratégia. Parou de fingir inocência e partiu para o ataque. Disse que eu era um velho ranzinza que não merecia ter uma casa tão boa, que era um desperdício eu morar sozinho num imóvel tão grande. Falou que ela e a mãe tinham mais direito à casa do que eu, porque elas iam viver mais tempo e aproveitar melhor a propriedade. Revelou finalmente sua verdadeira personalidade. Mostrou a ganância e a falta de caráter que sempre estiveram por trás daquela máscara de pessoa educada e prestativa. Disse que não se arrependia de nada, que se pudesse faria tudo de novo, porque eu era apenas um estorvo que estava atrapalhando os planos dela. O descaramento daquela mulher não tinha limites. Mesmo completamente desmascarada, mesmo sabendo que ia enfrentar consequências criminais, ela ainda tinha a audácia de me atacar, de dizer que eu não merecia ter minha própria casa. Foi aí que eu perdi a paciência e disse tudo o que estava engasgado há meses. Falei que ela era uma criminosa, uma aproveitadora que tinha se infiltrado na minha família para roubar o que eu tinha construído com décadas de trabalho honesto. Disse que ela tinha destruído minha relação com meu filho mais novo. Tinha acabado com a harmonia da família, tinha me feito passar meses de sofrimento e humilhação. Falei que ela ia pagar caro por tudo o porre que tinha feito com a Jessica. Ia mostrar para ela que crime não compensa, e que ela tinha exatamente 1 hora para sair da minha casa e levar todas as coisas dela e da mãe. Porque se depois desse prazo, eu ainda encontrasse qualquer objeto das duas aqui dentro, ia chamar a polícia. A Dona Ivone interveio na discussão para dizer que não ia sair da casa. Explicou para a filha que tinha descoberto toda a verdade, que sabia que era vítima do esquema tanto quanto eu, e que tinha decidido ficar aqui como minha companheira, por livre e espontânea vontade. Disse que ia colaborar com a justiça para que a filha pagasse por todos os crimes que tinha cometido, e que não queria mais nenhum tipo de relacionamento com ela. A Cristina ficou em choque ao perceber que tinha perdido até o apoio da própria mãe. Começou a gritar com a Dona Ivone, chamando ela de ingrata, de traidora, dizendo que depois de tudo o que tinha feito pela mãe, agora ela estava sendo abandonada. Falou que a Dona Ivone estava sendo manipulada por mim, que eu estava aproveitando da idade dela para virar ela contra a própria filha. Mas a Dona Ivone manteve a posição firme. Disse que finalmente tinha enxergado quem a filha realmente era, e que preferia ficar do lado de uma pessoa honesta como eu, do que continuar sendo cúmplice de uma criminosa. A discussão estava ficando cada vez mais acalorada,
e eu percebi que a situação podia sair do controle. Foi quando eu peguei o telefone e liguei para o advogado, que estava esperando minha ligação. Pedi para ele vir até aqui imediatamente, trazendo o oficial de justiça, que estava de prontidão, para fazer a intimação formal do Ricardo e da Cristina. Disse que eles estavam aqui em casa, que já tinham sido comunicados sobre a decisão judicial, e que era hora de formalizar todo o processo. Quando eu desliguei o telefone, comuniquei que o advogado e o oficial de justiça estavam a caminho. O Ricardo entrou em pânico total. Disse que não podia ser preso, que tinha uma filha pequena para criar, que não ia conseguir sustentar a família se fosse para a cadeia. Implorou para eu retirar a queixa, prometeu que ia fazer qualquer coisa para compensar o prejuízo que tinha me causado. Ofereceu-se para assinar um documento abrindo mão de qualquer direito sobre a casa, para trabalhar de graça para mim, pelo resto da vida, para fazer o que fosse necessário para me provar que estava arrependido. Mas eu disse para ele que era tarde demais para essas propostas, que ele deveria ter pensado nas consequências antes de participar do esquema para me roubar, que agora ele ia ter que responder criminalmente pelos atos que cometeu, como qualquer bandido comum. A Cristina, vendo que a situação estava totalmente perdida, tentou uma última cartada desesperada. Disse que ia contar para toda a família, para todos os vizinhos, para qualquer pessoa que quisesse ouvir, que eu estava tendo um relacionamento amoroso com a mãe dela, uma mulher muito mais nova que eu. Falou que ia espalhar que eu era um velho tarado que estava se aproveitando de uma senhora vulnerável. Era inacreditável a baixeza moral daquela mulher. Mesmo derrotada, mesmo sabendo que ia enfrentar a justiça, ela ainda tentava me atingir da forma mais suja possível. Tentava manchar minha reputação e a da Dona Ivone, duas pessoas que ela tinha prejudicado o suficiente. Mas a Dona Ivone não deixou passar essa ofensa. Levantou-se da cadeira, foi até onde a filha estava sentada, e deu um tapa na cara dela, que ecoou pela sala inteira. Disse que não ia permitir que ela desrespeitasse uma amizade honesta e sincera, que não ia aceitar que ela continuasse ofendendo pessoas que só tentaram ajudar a família. Falou que a Cristina tinha se tornado uma pessoa desprezível, sem valores, sem dignidade, e que ela se envergonhava de ter criado alguém assim. O tapa da Dona Ivone calou a Cristina definitivamente. Ela ficou segurando o rosto, com os olhos cheios de lágrimas, mas não de arrependimento. Eram lágrimas de raiva, de ódio, de quem tinha sido descoberta e derrotada. Vi nos olhos dela que ela me odiava naquele momento, que se pudesse faria qualquer coisa para me prejudicar. Mas também vi que ela sabia que tinha perdido, que todo o esquema elaborado tinha fracassado, que agora ela ia ter que enfrentar as consequências de todos os seus atos. 15 minutos depois, o advogado chegou com o oficial de justiça. Eles entraram na sala e formalizaram a intimação do Ricardo e da Cristina para comparecerem ao fórum na próxima semana. O oficial explicou que eles estavam sendo processados criminalmente por estelionato, falsificação de documentos e formação. Disse que tinham o direito de constituir advogado, mas que as evidências contra eles eram muito fortes, e que provavelmente seriam condenados a vários anos de prisão. O Ricardo começou a chorar desesperadamente quando ouviu sobre a possibilidade de prisão. A Cristina manteve uma expressão de ódio, mas não disse mais nada. O advogado também comunicou que a decisão judicial que revertia as transferências fraudulentas era definitiva, que a casa voltava a ser integralmente minha, e que qualquer tentativa de questionar essa decisão seria considerada desacato à ordem judicial. Disse que eles tinham até o final do dia para retirar todos os pertences pessoais da casa, e que depois disso não poderiam mais retornar à propriedade sem autorização judicial. Quando o oficial de justiça e o advogado saíram, ficamos ali na sala, eu, a Dona Ivone, o Ricardo e a Cristina, num silêncio pesado e constrangedor. O Ricardo tentou mais uma vez me convencer a retirar a queixa criminal. Disse que ia fazer qualquer coisa para compensar o erro que tinha cometido. Mas eu disse para ele que a nossa relação de pai e filho tinha terminado no momento em que ele escolheu participar de um esquema para me roubar. Que ele não era mais meu filho. Que eu não queria mais vê-lo na minha frente. Que ele estava morto para mim. Foram palavras duras, eu sei, mas eram palavras que precisavam ser ditas. Note: mês volta, ele tinha cruzado uma linha que não podia ser descruzada. A confiança que se perdeu jamais poderia ser recuperada. A Cristina se levantou da cadeira e disse que ia buscar as coisas dela e da mãe para sair da casa. Mas a Dona Ivone repetiu que não ia sair, que tinha decidido ficar aqui como minha companheira. A Cristina tentou argumentar que a mãe estava sendo manipulada, que estava tomando uma decisão errada, mas a Dona Ivone foi irredutível. Disse que pela primeira vez em anos, estava se sentindo respeitada e valorizada, que tinha encontrado um amigo verdadeiro, e que não ia abrir mão dessa amizade por causa dos crimes da filha. A Cristina saiu do quarto dela como um furacão, jogando
roupas e objetos dentro de 2 malas grandes. Fazia barulho propositalmente, batia as portas, quebrava coisas, numa demonstração de raiva e desespero. O Ricardo ficou na sala, ainda tentando me convencer a mudar de ideia, mas eu não respondia. Mais as tentativas dele de conversar. Simplesmente ignorava sua presença, como se ele não existisse mais. Quando a Cristina terminou de arrumar as coisas dela, ela ainda tentou convencer a mãe a ir embora junto. Disse que ia encontrar uma forma de resolver tudo o que o não podiam desistir uma da outra naquele momento. Mas a Dona Ivone foi categórica. Disse que não queria mais nenhum tipo de relacionamento com a filha, que preferia ficar com pessoas honestas e que a Cristina podia seguir sua vida sem contar com ela. Per mês nada. Foi devastador ver uma mãe rompendo definitivamente com uma filha, mesmo sabendo que a filha merecia aquele tratamento. A Cristina saiu de casa chorando, mas não de tristeza. Era um choro de ódio, de quem tinha perdido tudo e não conseguia aceitar a derrota. O Ricardo a seguiu, ainda tentando falar comigo até o último momento, ainda implorando uma chance de se redimir. Mas eu nem olhei para ele quando ele saiu pela porta da frente. Depois que eles saíram, eu e a Dona Ivone ficamos sozinhos na sala, cercados por aquela bagunça de papéis, documentos e lembranças ruins. Mas pela primeira vez em meses, eu me senti em paz. A casa tinha voltado a ser minha. A verdade tinha sido revelada. A justiça estava sendo feita. E mais importante, eu tinha descoberto que não estava sozinho no mundo. Tinha encontrado na Dona Ivone uma companheira leal, uma amiga verdadeira que tinha escolhido ficar do meu lado, mesmo sabendo que isso significava romper com a própria filha. A Dona Ivone me olhou e disse uma coisa que me emocionou muito, que agora ela entendia por que eu tinha ficado tão tempo defendendo essa casa com tanto carinho. Disse que não era apenas uma casa, era um lar. Um lugar onde ainda existiam pessoas de bem, pessoas capazes de honrar a palavra dada e tratar os outros com respeito e dignidade. Falou que se sentia honrada de poder fazer parte dessa história, de poder ajudar a preservar um pedacinho de honestidade num mundo cheio de pessoas sem caráter. Naquela noite, nós dois ficamos conversando até tarde na cozinha, tomando um chá e falando sobre os planos para o futuro. A Dona Ivone disse que queria ajudar a cuidar da casa, das plantas, dos pequenos reparos que sempre são necessários numa casa antiga como essa. Falou que queria cozinhar comida gostosa para nós dois, que queria fazer dessa casa um lugar alegre novamente. E eu disse para ela que ficaria muito feliz com sua companhia, que depois de tanto tempo sozinho, era bom ter alguém para conversar, para dividir as alegrias e as preocupações do dia a dia. Combinamos que ela ia pagar uma parte pequena das despesas da casa, apenas como forma de contribuir, mas que eu não precisava de ajuda financeira. O importante era a companhia, a amizade, a sensação de ter uma família novamente. No domingo seguinte, o Roberto e o Carlos vieram almoçar aqui com suas famílias, como nos velhos tempos. Mas agora o clima estava completamente diferente. Eles ficaram muito felizes ao saber que eu tinha recuperado totalmente a casa, que a justiça tinha reconhecido a fraude, e que o Ricardo e a Cristina iam responder criminalmente pelos crimes que cometeram. Ficaram surpresos ao saber que a Dona Ivone tinha decidido ficar aqui por livre e espontânea vontade. Mas logo perceberam que ela realmente era uma pessoa boa, que estava sendo sincera em sua amizade comigo, as noras dela, a Patrícia e a Sandra. Conversaram bastante com a Dona Ivone e ficaram impressionadas com a coragem dela de romper com a filha para defender o que era certo. Disseram que admiravam a atitude dela, que não era fácil para uma mãe tomar uma decisão tão difícil. As crianças, que sempre foram o termômetro do ambiente familiar, logo voltaram a ficar à vontade na casa. Correram pelo quintal, subiram nas fruteiras, brincaram como nos velhos tempos. A casa voltou a ter vida, voltou a ter risadas, voltou a ser o ponto de encontro da família que sempre foi. A única diferença é que agora éramos uma pessoa a mais na mesa. E essa pessoa trouxe uma energia boa, uma alegria contagiante que fez bem para todo mundo. O Roberto me disse reservedamente que achava que eu tinha tomado a decisão certa sobre o Ricardo. Disse que era doloroso, mas que algumas traições são imperdoáveis, especialmente quando vem de um filho. Falou que ele e o Carlos iam continuar me apoiando em tudo, que eu podia contar com eles para qualquer coisa que precisasse. O Carlos também conversou comigo sobre a situação, disse que estava orgulhoso da forma como eu tinha lidado com toda aquela diversidade, que tinha mostrado que mesmo na idade que eu tenho, ainda tenho força para lutar pelos meus direitos e não deixar ninguém me passar para trás. Na semana passada, recebemos a notícia de que o Ricardo e a Cristina foram indiciados criminalmente. O Ministério Público ofereceu denúncia contra eles por estelionato qualificado, falsificação de documentos e formação de quadrilha. As investigações mostraram que eles já tinham aplicado golpes parecidos em outras famílias,
sempre, usando o mesmo método de ganhar a confiança das vítimas, para depois fraudar documentos de propriedade. O advogado disse que eles provavelmente vão ser condenados a vários anos de prisão, especialmente porque são réus primários, mas cometeram crimes graves contra pessoas idosas, o que é considerado uma agravante na lei. Não vou mentir que senti uma pontada de tristeza ao saber que meu filho mais novo pode ir para a cadeia. Por mais que ele tenha me traído, por mais que tenha participado de um esquema para me roubar, ainda é meu filho, ainda é o menino que eu criei com tanto amor. Mas também sei que ele fez suas escolhas, que preferiu a ganância ao amor filial, e que agora precisa arcar com as consequências dessas escolhas. Talvez a prisão seja a única forma dele aprender que crime não compensa, que existem limites, que não podem ser ultrapassados. A Dona Ivone tem sido uma companhia maravilhosa nestes últimos meses. Ela realmente transformou esta casa num lar novamente. Acorda cedo para fazer café da manhã para nós dois, cuida das plantas com um carinho que me lembra da Margarida, conversa comigo sobre tudo e sobre nada, me faz rir com suas histórias engraçadas do passado. À noite, assistimos televisão. Juntos na sala, comentamos as notícias, os programas, fazemos planos para o dia seguinte. É uma rotina simples, mas que me dá uma sensação de paz e completude que eu não sentia há muito tempo. Ela também me ajudou a organizar melhor os documentos da casa, a colocar todas as escrituras e papéis importantes num cofre no banco, para evitar que algo parecido possa acontecer no futuro. Fizemos testamento novo, deixando tudo muito claro sobre o destino dos bens, para não dar margem para nenhum tipo de interpretação duvidosa. O Roberto e o Carlos foram incluídos como herdeiros únicos, com a garantia de que a Dona Ivone pode continuar morando na casa pelo resto da vida, se assim desejar. Ontem, recebemos uma visita inesperada. A Maria Eduarda, filha do Ricardo, e da Cristina, apareceu aqui chorando, dizendo que queria ver o avô. A menina de 10 anos não entendia direito o que tinha acontecido entre os pais e a família. Só sabia que, de repente, ela não podia mais vir aqui nos domingos, que não podia mais brincar no quintal, subir nas fruteiras, correr pela casa como sempre fez. Ela disse que sentia falta de mim, que não entendia por que o papai e a mamãe estavam brigados comigo. Foi um momento muito difícil para mim. A menina não tem culpa de nada do que os pais fizeram. Ela sempre foi uma criança carinhosa, educada, que sempre me tratou com muito amor e respeito. Conversei com ela com muito carinho. Expliquei de uma forma que ela pudesse entender que às vezes os adultos fazem coisas erradas e que isso tem consequências. Mas que ela sempre seria minha netinha, independentemente dos problemas que eu tinha com os pais dela. A Dona Ivone também conversou com a Maria Eduarda, tratou ela com carinho de avó, ofereceu biscoitos, mostrou as plantas do quintal, fez ela se sentir bem-vinda na casa. Decidimos que a Maria Eduarda pode continuar vindo aqui sempre que quiser, independentemente da situação dos pais. As crianças não podem pagar pelos erros dos adultos, e ela sempre terá um lugar nesta casa. Sempre será recebida com amor e carinho. Falei com o Roberto e o Carlos sobre essa decisão, e eles concordaram completamente. Disseram que a família não pode ser punida por causa dos crimes do Ricardo e da Cristina, que as portas desta casa sempre estarão abertas para todos os netos, sem exceção. A Maria Eduarda ficou muito feliz ao saber que poderia continuar vindo aqui. Disse que ia contar pro irmãozinho, o João Pedro, que eles não tinham perdido o vovô, que ainda podiam brincar na casa onde sempre se sentiram felizes e reconfortante. Saber que apesar de toda a dor e decepção que vivi com o Ricardo, ainda posso manter uma relação de amor com os netos, ainda posso ser uma referência positiva na vida dessas crianças. Essa semana a Dona Ivone fez 69 anos, e organizamos uma pequena festa aqui em casa. O Roberto e o Carlos vieram com suas famílias, fizemos um almoço caprichado, cantamos parabéns, demos presentes. Foi emocionante ver como ela se sentiu amada e valorizada pela família que escolheu para ser sua. Ela chorou de emoção quando as crianças cantaram parabéns para ela. Quando recebeu os presentes que todos tinham escolhido, com carinho, disse que há muito tempo não se sentia tão feliz. Num aniversário, que finalmente tinha encontrado uma família de verdade, uma família que a aceitava e respeitava. Durante o almoço, ela contou histórias da vida dela, falou sobre as dificuldades que passou, sobre como sempre sonhou em ter uma família unida e carinhosa. Disse que Deus tinha colocado ela na minha vida no momento certo, quando nós dois mais precisávamos de companhia e apoio. Falou que não se arrependia nem por um segundo de ter rompido com a Cristina, porque finalmente tinha descoberto o que era ter uma família de verdade. Hoje, 6 meses depois daquele domingo de Páscoa, que mudou tudo, posso dizer que sou um homem em paz. Recuperei minha casa,
Desmascarei os criminosos que tentaram me roubar. Encontrei uma companheira leal para dividir meus últimos anos de vida. É verdade que perdi um filho no processo, e isso sempre será uma ferida no meu coração. Mas, descobri que família não é apenas sangue. É também escolha, é lealdade, é companheirismo. A Dona Ivone escolheu ficar do meu lado, quando podia ter ficado do lado da filha. Escolheu a honestidade, quando podia ter escolhido a conveniência. Escolheu fazer o que era certo, mesmo sabendo que isso ia custar caro para ela. E por isso ela merece todo o respeito, todo o carinho, todo o amor que uma família pode oferecer. As manhãs aqui em casa agora começam com um cheiro de café fresco e pão quentinho que a Dona Ivone prepara enquanto eu leio o jornal na cozinha. Conversamos sobre as notícias do dia, fazemos planos para pequenas melhorias na casa, decidimos o que vamos plantar no quintal na próxima estação. São momentos simples, mas que me enchem de alegria e gratidão. Os domingos voltaram a ser. A mesa grande da sala de jantar fica cheia novamente com o Roberto, o Carlos, as noras, os netos, e agora também com a Dona Ivone, que já se tornou uma peça fundamental da nossa família. As crianças a chamam de Vó Ivone, e ela fica radiante toda vez que ouve esse tratamento carinhoso. Ela cozinha pratos deliciosos para os almoços de domingo, conta histórias engraçadas que fazem todo mundo rir, participa das conversas como se sempre tivesse feito parte da família. É lindo ver como o amor verdadeiro, o amor escolhido, pode ser tão forte quanto o amor de sangue. À noite, quando a casa fica silenciosa e só se ouve o barulho dos aviões passando sobre nossas cabeças, eu e a Dona Ivone conversamos sobre a vida, sobre os planos para o futuro, sobre as bênçãos que recebemos. Ela sempre diz que se sente abençoada por ter encontrado uma nova família na idade que tem, por ter descoberto que ainda é possível recomeçar, ainda é possível encontrar felicidade depois de tantas decepções. E eu concordo com ela. Aos 72 anos, depois de perder minha esposa, depois de ser traído pelo meu próprio filho, eu consegui encontrar uma nova forma de ser feliz. Uma nova maneira de construir uma família. A história que eu contei para vocês hoje é uma história de traição, mas também é uma história de redenção. É uma história sobre como as pessoas podem nos surpreender, tanto para o mal quanto para o bem. É uma história sobre como a honestidade sempre vence no final, mesmo quando parece que a mentira está ganhando. É uma história sobre como a família verdadeira é aquela que escolhemos, não apenas aquela em que nascemos. E principalmente, é uma história sobre como nunca é tarde para recomeçar, para encontrar a felicidade, para construir novos laços de amor e companheirismo. O Ricardo e a Cristina vão enfrentar a justiça pelos crimes que cometeram. Vão pagar o preço da ganância, da traição, da falta de caráter, mas eu não vou deixar que a maldade deles estrague o resto da minha vida. Vou continuar vivendo. Vou continuar sendo feliz, vou continuar construindo memórias boas nesta casa que tanto amo. E vou fazer isso ao lado de uma pessoa que provou ser digna de confiança, de respeito, de amor. Então, quando a Cristina disse a casa é da minha mãe agora, ela estava certa numa coisa. A Dona Ivone realmente faz parte desta casa agora. Não como resultado de um golpe, não como fruto de uma traição, mas como resultado de uma escolha consciente, de uma amizade verdadeira, de um amor familiar, que nasceu da diversidade e se fortaleceu na honestidade. A casa continua sendo minha, mas agora é também dela, por direito de coração, por direito de lealdade, por direito de quem escolheu fazer a coisa certa, mesmo quando isso custou caro. E todos ficaram em silêncio quando eu contei essa história, porque é uma história que mostra que no final, a verdade sempre vence, a justiça sempre prevalece, e o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de florescer, mesmo nos terrenos mais áridos da traição e da decepção humana.